Você é do time que acha que a inteligência artificial vai ajudar ou atrapalhar o processo de escrita criativa? Para muitos escritores, a chegada dessa tecnologia trouxe entusiasmo, mas para outros, uma dúvida. Será que ela realmente entende o que faz uma boa história? E será que ela vai nos substituir? Essa semana saiu um update cheio de promessas e eu decidi testar ele de forma prática, escrevendo o primeiro capítulo de um livro usando apenas o ChatGPT. Nesse vídeo vou mostrar como foi esse processo e como utilizei essa nova ferramenta para escrever o meu texto. Será que a IA conseguiu criar algo digno de um bom livro? Vamos descobrir. Eu sou o Carlos Canudo e esse é um vídeo relâmpago que resolvi fazer depois de uma série de anúncios feitos pela OpenAI. Antes de começar, quero dizer que nesse desafio eu só coloquei uma regra. O texto tinha que ser escrito 100% pelo ChatGPT. Nada de alterações humanas. Então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Esse vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou mostrar direto a tela do ChatGPT. Eu já enviei alguns comandos para ele e vou repassar aqui com vocês. Primeiro eu disse que precisava de ajuda para escrever um livro de fantasia e ele ficou muito feliz em me ajudar e perguntou o que eu estava buscando. Eu pedi que ele fizesse algumas sugestões de tema e ele falou algumas coisas bem interessantes, mas muito clichês. Tipo uma luta pela magia proibida, uma profecia mal interpretada, o reino das sombras e algumas outras coisas. E eu decidi escolher pela revolta dos elementos. Dentro dessa opção, os elementais governam o mundo com punhos de ferro, mas os humanos começam a se rebelar e o protagonista é uma ponte entre esses dois mundos e precisa decidir de qual lado ficará. Eu disse pra ele que vamos ficar com esse tema número 6, e ele falou que foi uma ótima escolha. Uau! Em seguida me fez um montão de perguntas sobre o mundo, o estado atual dele, como é o relacionamento entre humanos e elementais, quais são os cenários principais, o protagonista, quem ele é, qual o conflito interno dele, um pouquinho sobre os elementais, suas motivações e como eles exercem poder, mas eu não estava interessado em absolutamente nada disso. Porque eu disse para ele que antes de explorar estes elementos eu quero escrever o primeiro capítulo do livro para ter ideia de como seguiremos. Ou seja, eu não ia decidir tudo isso, porque isso aqui não vai ser usado já que eu estou escrevendo só o primeiro capítulo. Então eu coloquei algumas informações para ele considerar. Sobre a trama, a história do livro irá acompanhar Josué, um jovem garoto que vive em uma pequena vila e encontra uma pedra mística desconhecida. Ao longo da história, Josué desvenda o mistério da pedra e os impactos que ela terá no seu mundo. O mundo do livro será este que decidimos agora há pouco, o mundo 6 dos elementais, mas também quero alguns elementos fantásticos baseados no folclore brasileiro para dar uma pimentada na coisa toda. Neste primeiro capítulo teremos a apresentação de Josué e ele encontrará a pedra mística. Sobre a estrutura do capítulo, o capítulo deve ter entre 1.000 e 2.000 palavras e eu sei que o ChatGPT não vai respeitar isso, mas a gente resolve isso depois. O capítulo deve iniciar com um parágrafo impactante que deixe claro o tema e o tom da história, ao mesmo tempo que apresenta o personagem principal, e sim, essa é a função do primeiro parágrafo. Em seguida, pedi para ele usar algumas técnicas de empatia para que o leitor goste deste personagem e queira acompanhá-lo por sua jornada. Depois apresente o seu mundo normal, gere um problema, aumente a tensão, termine o capítulo com um gancho para o próximo. Por ser o primeiro capítulo, não precisamos de uma conclusão nem aprofundamento da história. Isso aqui é importante dizer para o ChatGPT, porque ele tem a mania de terminar os capítulos com "e viveram felizes para sempre". Ele gosta de fechar as histórias, mesmo que eu tenha dito explicitamente que é o primeiro capítulo. Sobre a escrita, o gênero é fantasia e aventura, então a escrita deve remeter a essas duas coisas. E o público-alvo são adolescentes do sexo masculino, que compõem a maioria do público do meu canal. Então pedi para ele adequar a linguagem a este público. Muito importante, se eu não tivesse mandado essa mensagem aqui embaixo, ele já teria começado a escrever sem eu pedir. Então eu disse, não escreva nada, apenas me diga se entendeu, porque essa é a parte em que nós vamos conhecer a atualização feita pela OpenAI. Aqui embaixo da caixa de texto há um novo menu chamado Exibir Ferramentas, e quando nós clicamos nele,
podemos ver essa nova ferramenta chamada Lousa ou Canva em inglês, depende da versão que você estiver usando. Se eu clicar aqui, esta tela vai mudar. Este é o modo Lousa. Neste caso, tudo que a gente escreveu até agora está aqui na parte da esquerda. E essa parte da direita está vazia por enquanto. Mas agora eu vou pedir para ele escrever o nosso capítulo no Canva ou na Lousa, baseado em todas as informações que eu forneci. E quando eu clicar aqui, se tudo der certo, nós teremos o primeiro capítulo do nosso livro. O ChatGPT já começou a escrever e vai demorar um pouco. Eu vou ser sincero, eu ainda não sei se vai ficar bom ou ruim. Eu estou fazendo isso com vocês ao vivo. Do lado esquerdo, o ChatGPT disse para mim que o capítulo está escrito e disse também que caso eu precise de alguns ajustes, adições ou alterações, é só avisar que ele faz. Só para deixar claro, o que fica aqui na esquerda é o ChatGPT, o que fica na direita é o meu texto. Isso aqui é um editor de texto. Significa que se eu quiser escrever qualquer coisa aqui do tipo "e viveram felizes para sempre", eu posso. Mas nas regras desse desafio nós dissemos que eu não poderia escrever nada, apenas o ChatGPT, então vamos apagar isso aqui. Eu ainda não vou ler o capítulo para vocês, mas antes disso eu quero mostrar uma coisa muito legal que você pode fazer, que é pedir para o ChatGPT agir como, ou haja como um editor e faça comentários no meu texto. Quando eu clicar aqui, o ChatGPT vai começar a ler o texto e fazer alguns comentários que ele julga pertinente. Mesmo que ele mesmo tenha escrito o texto, ele vai fazer algumas sugestões de melhoria, o que é muito estranho, mas é assim que funciona. Ele fez 5 comentários sobre como o texto pode ser ajustado. Vamos ler o primeiro. O início é evocativo, mas poderia ser mais impactante. Considere adicionar um detalhe misterioso ou diretamente ligado à pedra para instigar a curiosidade imediata. Eu vou confiar no nosso editor GPT e eu vou simplesmente aplicar as mudanças. Quando eu clico em aplicar, ele automaticamente reescreve aquele trecho do texto com as sugestões que ele mesmo fez. Agora que as sugestões do nosso editor GPT foram aplicadas ao texto, eu aproveitei para ler ele inteiro. Eu vou deixar ele disponível num link na descrição do vídeo, mas eu não vou ler ele inteiro agora durante o vídeo. Ao invés disso, eu quero passar algumas partes com vocês. E a primeira parte, obviamente, é o primeiro parágrafo, que deveria ser alguma coisa impactante que apresentasse o gênero ao leitor e o tom da obra. Vamos lá e vejam se vocês terão a mesma opinião do que eu. O sol estava prestes a desaparecer atrás das colinas quando Josué ergueu os olhos para o céu, sentindo uma estranha eletricidade no ar, como se algo estivesse prestes a mudar. Era um daqueles dias em que tudo parecia perfeitamente comum na pequena vila de Pedra Branca. O som das galinhas ciscando no terreiro, o cheiro de pão recém-assado vindo da cozinha comunitária e a risada das crianças brincando perto do rio. Mas Josué sentia uma inquietação que não sabia explicar. Algo estava diferente. Algumas considerações básicas sobre esse primeiro parágrafo. A primeira é que eu não achei ele nada impactante. E sim, isso é uma questão de opinião. Na verdade, tudo que eu vou falar aqui é uma questão de opinião. Um outro ponto que ficou muito claro é que o ChatGPT escreve bem, no sentido de usar bem as palavras. Ele escreve de uma forma gramaticalmente correta e fluida. Provavelmente melhor do que eu diria. Mas isso não significa que a história seja melhor do que uma história escrita por mim. Um outro ponto aqui é que ele trouxe um pouquinho de brasilidade para o texto, mas só um pouquinho. Ele falou da Pedra Branca, som das galinhas ciscando no terreiro e cheiro de pão recém-assado vindo da cozinha comunitária. Você não vê esse tipo de coisa em fantasias baseadas na cultura europeia. Se você ler o resto do texto, você vai perceber que ele parece que ignorou o meu pedido de usar elementos do folclore brasileiro. E um outro ponto que eu já sabia que aconteceria é que ele não respeitou o meu pedido de 1.000 a 2.000 palavras. Esse texto deve ter umas 600 palavras no máximo. Então, para resolver isso, nós temos uma ferramenta que o próprio ChatGPT disponibiliza para a gente.
Você pode vir aqui embaixo nesse menu de sugerir edições, clicar aqui, vir até ajustar o tamanho e se você puxar esse cursor para baixo, ele vai diminuir o texto e se puxar ele para cima, ele vai aumentar o texto. Eu vou fazer isso uma vez para mostrar como funciona, mas eu já sei o que ele vai fazer. Se você vier aqui para cima, você vai ver que ele começa a reescrever o seu texto de cima para baixo. E ao final do processo, o texto vai estar maior do que ele estava inicialmente. Quando ele terminar de expandir o seu texto, ele vai mandar uma mensagem aqui ao lado. O texto foi expandido para incluir mais detalhes sobre as sensações, o ambiente e o impacto emocional de Josué ao longo do capítulo. E ao meu ver, o que ele faz é a boa e velha encheção de linguiça. Vamos ler um parágrafo para eu tentar explicar. A floresta com suas árvores imponentes e vinhas que se entrelaçavam como serpentes parecia um lugar de outro mundo. Josué sempre acreditou que havia segredos escondidos ali, algo além dos olhos dos simples mortais. Ele havia ouvido histórias sobre viajantes que nunca mais voltavam e sussurros sobre criaturas antigas que protegiam os segredos da floresta. Essas histórias o atraíam tanto quanto o assustavam. Ele se aproximou com cuidado, o coração acelerado. Algo na pedra parecia chamá-lo, uma pulsação fraca que ele quase podia sentir no peito. Ao redor, o ar parecia mais denso, como se a clareira estivesse isolada do resto do mundo. Quando estendeu a mão para tocá-la, o mundo, ao seu redor, pareceu silenciar. O canto dos pássaros, o fafalhar das folhas, até mesmo a própria respiração, tudo se tornou um eco distante. Ao meu ver, o que o ChatGPT fez foi expandir as descrições e colocar mais analogias ao longo do texto. Ele não colocou fatos novos, nem expandiu o conhecimento do mundo. Ele simplesmente alongou o texto com coisas que não são pertinentes à trama. Talvez você possa argumentar que essas coisas não pertinentes à trama ajudem a criar o clima que esse gênero exige. Mas esta não é a minha opinião. Uma outra ferramenta que essa atualização disponibiliza é a possibilidade de você alterar a forma como o texto é escrito. Eu vou explicar. Apesar de eu ter dito aqui em cima que o texto era para jovens adolescentes homens, eu poderia mudar de ideia e querer que esse texto na verdade fosse um texto infantil, então eu deveria ir até o menu nível de leitura e arrastar ele para cima ou para baixo dependendo do nível de leitura que eu gostaria. Por exemplo, se eu arrastar para cima, ele vai para ensino médio, universitário e pós-graduação. E se eu arrastar para baixo, ele vai para ensino fundamental e pré-escolar. Vamos fazer um teste e transformar este texto, este capítulo, em uma história para crianças. Ótimo, o capítulo foi reescrito e a primeira coisa que me chamou a atenção é que o ChatGPT mudou a idade do Josué. Eu não sei se vocês lembram, mas ele tinha 16 anos. Então ele não muda somente a forma como o texto é escrito, ele muda também os acontecimentos e as características dos personagens, o que é muito estranho. Vamos aproveitar e ler este parágrafo então. Josué tinha 12 anos e adorava resolver mistérios. Se alguém perdia algo na vila, ele sempre encontrava. Uma vez achou uma faca perdida debaixo das folhas, escondida por um cachorro bagunceiro. Josué gostava de explorar e descobrir coisas, diferente das outras crianças que ficavam felizes com a rotina. Ele adorava ir à floresta do norte, mesmo quando os adultos avisavam que era perigoso. Aqui sim, eu tive a sensação de que o texto está mais infantil. Então acho que o ChatGPT fez um bom trabalho. Vamos tentar então transformar esse texto em um texto para um pós-graduado, seja lá o que isso signifique. Feito, agora o texto está adequado apenas para pessoas com pós-graduação, então você pode fechar o vídeo. Brincadeira. Vamos lá. À medida que o sol desaparecia lentamente através das colunas ondulantes, a vila de Pedra Branca parecia imersa em uma serenidade pastoral. O cotidiano bucólico era pontuado pelo cacarejar das galinhas no terreiro, o aroma aconchegante de pão recém-assado emanando das cozinhas e o riso despreocupado das crianças à beira do riacho. Sim, o texto está mais rebuscado. Inclusive, o ChatGPT retirou a idade do Josué, o que é bem
estranho. Eu não vou ler o texto inteiro aqui para vocês, mas eu vou deixar o link com ele disponível para que vocês mesmos leiam e tirem suas próprias conclusões. Agora, no meu caso, que já fiz algumas experiências com o ChatGPT na escrita de um texto, eu posso dizer que não fui surpreendido. Eu já tenho alguma experiência com a escrita com IA e, particularmente, eu não gosto muito do resultado. Tem uma palavra que define a minha sensação a ler os textos gerados por inteligência artificial, que é vazio. Para mim, esse texto, apesar de muito bem escrito, apesar de seguir o que eu havia pedido inicialmente no prompt, ele é vazio. E talvez eu esteja sendo influenciado pelo fato de saber que o texto foi escrito pelo ChatGPT. Mas a verdade é que eu também já li muitos textos escritos por humanos, que também eram textos vazios. Ou seja, o fato de um texto ser vazio não tem nada a ver com a escrita ter sido feita por uma pessoa ou por um modelo matemático. O texto é vazio pelo simples fato de não me fazer sentir nada. Um outro ponto que chama a minha atenção e talvez chame a sua também é: por que um escritor pularia a parte mais legal, que é a escrita do texto, e usaria o ChatGPT para escrever a sua história? Quer dizer, se você é um escritor, você gosta de escrever, pelo menos em teoria. E talvez você possa argumentar que você não sabe escrever direito. E aí eu poderia dizer, cara, vai aprender a escrever. Para isso, inclusive, que serve o canal, para tentar compartilhar um pouco com escritores iniciantes a minha experiência de escrita. Acontece que tem um problema ali, eu não vou ser hipócrita. Não é segredo para ninguém que eu uso inteligência artificial para gerar essas imagens e usá-las nos vídeos do canal. Acontece que um ilustrador poderia me perguntar, mas por que você não aprende a desenhar? E a verdade é que eu já tentei aprender a desenhar e eu descobri que eu não gosto de desenhar. Mesmo assim, eu gosto de usar essas ilustrações nos meus vídeos. Então a IA me ajuda nesse ponto. Já que eu não sei desenhar, mas eu ainda quero usar as ilustrações, bem, eu uso a IA. O mesmo poderia ser dito para alguém que quer contar uma história, mas não sabe escrever. A pessoa simplesmente não gosta de escrever ou não quer aprender a escrever. Então ela poderia dizer que quer usar o ChatGPT para contar a história que tem na sua cabeça sem que ela precise escrever. Eu teria que aceitar esse argumento, porque se eu não aceitasse, eu estaria sendo um hipócrita, já que eu faço a mesma coisa com ilustrações. E tem outro ponto que eu queria trazer também. Imagine numa situação hipotética que alguém usa o ChatGPT para escrever um livro inteiro. Essa pessoa publica esse livro numa plataforma qualquer e algumas pessoas começam a ler este livro. Essas pessoas gostam da história, se identificam e se conectam com os personagens criados. E a história acaba por despertar sensações reais nos leitores. Então, nesse caso, qual seria a diferença se o livro fosse escrito por um humano ou pelo ChatGPT? Quer dizer, haveria uma diferença significativa se no final o objetivo foi cumprido, se no final a história fez as pessoas sentirem alguma coisa real? Bem, eu vejo muita gente com opiniões fortes sobre o uso de inteligência artificial, sejam opiniões boas ou ruins. Já eu me vejo no espectro oposto dessa galera. Eu não tenho opinião formada nenhuma. O que eu tenho é curiosidade. Curiosidade para saber como as pessoas, especificamente os escritores, vão usar essa nova ferramenta no futuro. Eu tenho medo de pedir para vocês colocarem a opinião de vocês nos comentários, porque isso provavelmente vai gerar uma mini guerra aqui no meu canal e não é isso que eu quero. Então, se você acha que pode se ofender com a opinião do coleguinha, por favor, nem leia os comentários. Mas se você acha que pode dar uma opinião construtiva e sincera, sem que isso te ofenda, por favor, deixe nos comentários o que você acha sobre a escrita de histórias utilizando o ChatGPT. E agora, como sempre, é a sua vez de escrever, seja com ChatGPT ou não. Tchau!